Ô, querido! Não tô me vendo, mas tô te vendo. Ah, que bom! Eu vejo você. Esse chapéu bacana demais. Sua homenagem. Obrigado, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Olha, você sabe, né? Foi muito bom, assim. Eu fico muito feliz quando a gente conhece pessoas especiais e guarda essas pessoas especiais na nossa memória. E nós tivemos uma oportunidade, uma experiência maravilhosa em Terras Mineiras, num lugar lindo como Inhotim, de estar contigo e com uma turma extraordinária e traçando, vamos dizer, né, a nossa memória, a nossa identidade pela arte. Aquilo foi um brinde maravilhoso, né? Que lugar, que dia, Eu tenho né? muita gratidão pelaquela viagem, por tudo, pelo universo, mas por você também, que organizou tudo aquilo com tanto carinho, né? E a gente que viaja sabe em cada detalhe onde foi cuidado com carinho. E esse carinho foi muito importante. Uma viagem que eu fui com a minha família, isso é raro para mim. Um Olha que lugar que bonito. parece que você está fora do planeta, né? Verdade, É um universo paralelo, porque ali parece que tudo é belo, maravilhoso e funciona, e todos gostam de arte. é Então foi verdade. inesquecível. Com certeza, querido. Aproveitando a provocação de Renata Vitor. Renata Vitor foi minha professora, minha orientadora no curso de comunicação e agora é parceira nossa no programa. É sempre uma alegria ela estar aqui conosco, compartilhando dessa sensibilidade, desse trabalho bonito que ela faz. E ela nos traz uma provocação de reflexão. Como é que a gente consegue desligar o automático e ligar a sensibilidade? Complementando um pouco a provocação dela, né? Para mim, Júlio, talvez especificamente para mim, o mais difícil é desligar a sensibilidade. Pô, que coisa boa. Isso é muito bom. A minha sensibilidade é muito forte desde sempre, desde muito criança. E talvez agora, aos 40, depois de uma longa caminhada, depois de uma grande busca pelo autoconhecimento, eu consigo entendê-la e consigo fazer com que ela me ajude e não me atrapalhe. Sobre isso que ela falou do acordar todo dia e pensar o que eu vou fazer hoje de novo, minha família, minha mãe, né, ela sempre contava que, não de uma forma triste, não de uma forma doída, mas ela sempre contava que a mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos. Então, isso para mim era o norte para viver cada pessoa intensamente cada dia, sabe? Então eu acho que com esse histórico da minha família, né, eu queria muito e sempre quis muito fazer tudo que fosse possível hoje, agora. Não sei amanhã, mas hoje, agora, eu faço o que é possível. Que bacana, meu amigo. Aproveitando essa deixa que você trouxe da sua mãe, se a gente pudesse fazer uma conexão, né? Hoje a gente vive um mundo da internet, que é um mundo sem território físico, né? Mas nós temos uma identidade, nós temos um território físico. Fala um pouquinho para a gente desse movimento infância e adolescência. Onde foi esse território físico que você construiu essas referências? Fala um pouquinho para a gente. Na década de 80, na favela da Maré, minha mãe Uhum. datilógrafa. Oh, que bacana. Quem Que lembra dessa legal. profissão? Ela Olha sustentou a aí. família com essa profissão, datilógrafa, uma ótima datilógrafa. Meu pai motorista de ônibus escolar. E aos 11 anos eu comecei no teatro. A Maré, ela sempre foi um núcleo de teatro do oprimido muito forte. Né? A Maré Uhum. até hoje é um lugar muito politizado, né? Onde existem, enfim, várias manifestações. E com 11 anos, essa alma curiosa demais que eu sou, essa sensibilidade excessiva, minha mãe não conseguia me conter em casa, eu pedia de todas as formas, enfim, fui para o teatro. E mudou completamente da minha vida, porque eu fui para o núcleo de teatro do oprimido, na Maré. Né? Teatro do oprimido, para quem não conhece, é uma pedagogia do Augusto Boal. O Boal
criou essa pedagogia, a pedagogia do oprimido, que fala sobre encontrar o personagem em si mesmo. Que papel sou eu na sociedade? Que papel sou eu? Que papel eu faço, eu pertenço, eu estou fazendo hoje na sociedade em que eu vivo? Eu sou um operário? Eu sou um empresário? Eu sou a máquina? Enfim. E isso, você imagina, eu tinha 11 anos, pleno impeachment do Collor, queria ir para a rua com cara pintada, mas minha mãe não deixava. Então aquilo transformou. Fiquei 10 anos no teatro. Putz, não consigo nem descrever o que isso mudou na minha vida. Dentro de umas coisas, fiz dezenas de peças, umas 16, se eu não me engano. Dentre das que eu mais me orgulho foi ter feito o único texto da Raquel de Queiroz, a imortal nordestina Raquel de Queiroz, a primeira mulher imortal na nossa Academia Brasileira de Letras, né, Júlio? Verdade. Nordestina. E ela tem um único texto para crianças, chama Cafu de Cana de Prata, e eu tive o prazer de fazer um desses espetáculos com ela na plateia. E aí eu fiquei 10 anos, né, mas aos 18 eu ingressei no primeiro pré-vestibular comunitário da Maré. Com esse sonho de... Fica à vontade, meu amigo. Com esse sonho de sair da favela pelo teatro, pela educação, né, e se formar e se educar. E lá foi onde eu conheci, onde a gente estudou juntos uma outra imortal, Marielle Franco. Sim. Bem, e aí, 3 anos depois eu saí para fazer faculdade, saí do teatro para fazer faculdade de publicidade, né? Logo eu entrei como estagiário na Gradiente. Quem lembra da Gradiente? A nossa única empresa de tecnologia brasileira. Sim, sim. Foi muito legal, foi muito legal. Eu entrei como merchandiser. Merchandiser é aquele cara que vai nas lojas convencer os gerentes a colocar a sua marca em evidência e não a do concorrente. Olha aí. Foi uma escola incrível, sensacional. E saí da Gradiente para fazer um marketing do Hotel Santa Teresa. O Hotel Santa Teresa ele ficou famoso depois que a Amy Winehouse se hospedou nele. É um hotel da Rota do Charme que tem em Santa Teresa. Mas naquele momento, onde eu fui convidado para ir para lá, era as ruínas do Hotel dos Descasados, que era um hotel muito tradicional do Rio de Janeiro, de Santa Teresa, abrigou grandes escritores, personalidades nos anos 60, 70, mas que estava muito tempo abandonado. E um francês comprou com a ideia de fazer um hotel da Rota do Charme, para quem curte o Rio de Janeiro, mais para o roteiro cultural, mais para conhecer pessoas e menos... E aí eu fui para lá com essa missão de que a sociedade e a prefeitura, os órgãos públicos, entendesse que isso seria um bom empreendimento para a cidade. Isso era 2006, antes dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Né? Perfeito. Então, isso era uma construção para os Jogos Pan-Americanos, para receber esse público diferenciado para os Jogos Pan-Americanos, porque a sociedade de Santa Teresa achava que ia construir um espigão, que ia descaracterizar o bairro, que ia ter um monte de turista lá e que ia ser ruim. Então a minha missão era convencer ao contrário. E aí foi uma missão, foi um desafio muito grande, mas fizemos uma festa num castelo de Santa Teresa para que as pessoas experienciassem um pouco do que seria o hotel, qual era a proposta, que era uma proposta de valorizar o bairro, valorizar a sua cultura e não o contrário. E aí conseguimos a vitória, o hotel foi
teve a autorização para ser construído. E aí eu saí para um sonho, que era o sonho de trabalhar no terceiro setor. Opa! Eu fui trabalhar, e aí eu fui um dos fundadores de uma ONG, que era uma ONG que tinha uma parceria com o consulado francês. Então, a gente chamava estudantes, designers das escolas francesas para capacitar ONGs nas favelas do Rio de Janeiro que faziam roupas. Então, era um trabalho fantástico, porque as favelas do Rio são celeiros de criatividade, de qualidade. Então, tem ONGs que tinha um grupo de mulheres que bordavam, outros que pintavam em seda, outros que faziam, enfim, várias técnicas. E esses estilistas da França vinham ensinar um acabamento, um savoir-faire europeu de qualidade para valorizar o trabalho. E esse trabalho era apresentado em todo o Fashion Rio, nas algumas feiras internacionais. E Carla Bruni, quando veio ao Brasil, quando veio ao Rio de Janeiro com Sarkozy, foi ao nosso desfile, recomendou nossas roupas. Foi uma experiência sensacional. Wanderson, só aproveitando, explica um pouquinho para os nossos amigos que estão nos acompanhando o que seria terceiro setor, que às vezes a gente está mais antenado e de repente o amigo não sabe que está nos ouvindo aqui. Terceiro setor são as iniciativas socioculturais, socioambientais, são as iniciativas que têm como objetivo valorizar a comunidade, o ambiente, a cultura, que não tem fins econômicos, basicamente isso, ou que tem fins econômicos com objetivo social, de dar valor ao trabalho. Pô, bacana, cara. Você estava dizendo da referência a Carla Bruni com Sarkozy fazendo essa indicação. Olha aí a questão, né, de um personagem, vamos dizer, né, você nasce lá no teatro, né, bem novo, tem uma passagem pelo teatro, vai dar um salto, né, na vida universitária, passando pela publicidade, pelo marketing, tem esse encontro, né, no terceiro setor e essa conexão Brasil-França, e me parece que você vivenciou uma experiência na França. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse salto lá em terras francesas. Embora eu tenha começado na publicidade, eu me formei em gestão de RH. Olha eu aí. Fiz gestão de projetos para o terceiro setor, né? Então eu sou gestor de projetos para o terceiro setor, mas a minha formação é gestão de RH. E aí eu descambei para educação. Eu tive a oportunidade de estudar francês em Paris. Consegui uma bolsa muito, muito lutada. E você imagina, um cara como eu chegar em Paris para estudar francês com uma professora da Sorbonne. Foi horrível. Foi muito difícil. Esse momento da escola, né, esse momento de estar lá numa turma onde a professora, uma velhinha, bem antiga, bem tradicional, no primeiro dia de aula e todos os outros, ensinava todas as regras do francês, tudo aquilo que a gente não podia cometer de erro de forma nenhuma, os verbos, a turma não falava, não pronunciava nada do início ao fim. E eu me senti o cara mais burro do mundo. Né? Eu falei, nossa, não adiantou nada eu sair da maré e chegar até aqui, porque eu não estou conseguindo entender essa educação. E foram momentos assim
de muita frustração pessoal, até eu entender que na rua eu me comunicava super bem. Na rua eu tinha feito, sem falar francês, ou com quase nada de inglês, mas eu, no que eu sabia, eu me comunicava com árabe, com espanhol, com turco, eu me virava e não tinha nada que me faltava. Para você ter ideia, Júlio, eu fiz amigos nessa minha estada na França, eu fui de carro com eles para Roma, fui lá ver o Papa. Que bacana, que legal. E aí me caiu a ficha que nem eu, nem toda a minha turma estava entendendo nada. Né? Que talvez aquela forma de ensinar é uma forma que não funciona mais para o nosso cérebro, para o meu cérebro, ou para a nossa geração. Ou talvez não funcionava antes, mas era a única que a gente conhecia. Aí eu aproveitei esse ambiente educacional, todas aquelas bibliotecas que eu tinha para experimentar, para treinar, e fui estudar educação. E aí, brother, nossa senhora, e aí tudo mudou. Porque eu fui me especializar em novas metodologias de educação, eu fui estudar principalmente neurociência, fui estudar como o Sim, cérebro aprende, se meu cérebro não estava aprendendo daquela forma, qual é a forma que o cérebro aprende. E aí a gente não tem como pensar em línguas se não pensar na criança, né? A criança, ela não aprende a ler e escrever antes, como no Wizard, no Brazos ou qualquer curso de inglês que você faz, né? O que você fez. Ela ouve muito aquilo, para aquelas palavras começarem a fazer sentido na cabeça dela, né? Depois ela começa a pronunciar aquelas palavras, depois de 3, 4 anos que ela está falando, lá aos 7, ela começa a escrever, porque aquilo já faz sentido no cérebro dela. Ou seja, a gente aprende de uma forma toda errada, toda contraproducente à nossa inteligência. E aí eu desenvolvi a metodologia Emotion. Dentro desse meu estudo entre como o cérebro aprende, entre neurociência, entre novas metodologias de educação, eu descobri um princípio básico que tem muito a ver comigo, que é aprender pela emoção. O cérebro, ele é muito inteligente, né? E então ele só guarda, ele só aprende aquilo que nos emociona. Por isso que tudo que você estudou na sua escola, tudo que você viveu na sua vida, por exemplo, uma aula de matemática, você só vai lembrar de um momento que o professor te emocionou. Você não vai lembrar das fórmulas, você não vai lembrar de quanto você tirou na nota, mas naquele momento que o professor falou da vida pessoal dele, linkou aquela matéria com alguma coisa que tem a ver com a sua vida, você guarda até hoje. E aí, como fazer uma educação para perfeito, emocionar? perfeito. Como fazer uma educação que grave? Eu desenvolvi essa metodologia, Emotion Experience, que é uma metodologia de aprendizado de línguas de uma forma mais eficaz, mais inteligente, com o objetivo de capacitar adolescentes da Maré para trabalhar nos serviços de hotelaria, turismo, Olha, restaurantes, para os Jogos Olímpicos, para as Olimpíadas e para os Jogos Olímpicos que iam acontecer em 2014 e 2016. sim, Hoje eu sim. trabalho com essa metodologia principalmente nas empresas, principalmente empresarial. E aí, você me corta se eu estiver falando demais, hein, Júlio? Não, não. Deixa eu aproveitar, Wanderson. Você me lembrou uma coisa legal. Deixa eu compartilhar aqui esse papo muito bacana. A BBT Adventure está nos assistindo, é uma parceira nossa de muito tempo. A Glória aqui sempre presente. A Maris Glória, minha madrinha de Pretinha, né? casamento, minha amiga, minha Legal. madrinha do projeto Emotion. Poxa, Ela me que levou à bacana. PUC, a incubadora da PUC com esse projeto. Que Além de ser uma amiga, uma bacana. grande parceira. Beijo, Que Glória. bacana. Olha, Wanderson, estamos com uma amiga lá de Gramado, nas Terras Gaúchas, a Amo Gramado. Mari. Ela sempre nos acompanha desde abril, desde quando nós começamos o projeto junto com o Marcelo, nas lives de sábado.
e ela sempre está conosco e hoje ela está aqui, sempre presente, sempre buscando, sempre Fui a se Gramado superando. 4 vezes. Fui a Natal Que Luz. Nossa, bacana, Gramado é um lugar incrível. Toda a região, né? muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar rapidinho, Vanessa, com você e aproveitando, eu me lembrei de tudo que você trouxe para nós do ano de 2000, praticamente aí 20 anos atrás, quando eu comecei como professor da rede estadual. Eu tenho agora 21 anos de rede, né? E eu comecei Massa. numa cidade do outro lado, lá no finalzinho do Rio de Janeiro, que chama-se Paraty. Eu tive a oportunidade de começar lá. E eu fiquei lá morando 5 anos trabalhando, trabalhei na Ilha Grande, foram momentos belíssimos que eu tive, de 2000 a 2005. E uma coisa que você falou agora que me lembrou fortemente. Eu comecei em março do ano 2000 com uma turma, duas turmas de quinta série. Quinta série, naquela época ainda era quinta série, porque nós estamos, né, ainda em transição naquela época. E a turma, eu comecei com história com eles. Eles eram repetentes há 3 anos. Era uma turma de 12 alunos, 12 estudantes, e esses 12 estudantes estavam completamente fora da idade séria, então a maioria deles tinha 16 anos, 15, 14, 16 anos. Um era filho de um presidiário, o outro era filho de um alucinado lá de Paraty, que fazia um bocado de bobagem, a outra menina não tinha pai, o outro menino era órfão, eram histórias as mais variadas. E eu vinha de uma formação da Universidade Federal, né, estruturada, organizada. Não, pô, a gente tem que aprender a história, né? A história da Grécia, de Roma, a quinta série. Pô, eles têm que aprender isso, não é assim e tal. Confesso, meu amigo, bati cabeça durante 3 semanas, 4 semanas. Quando fechou o primeiro bimestre, eu vi aquilo, as notas todas vermelhas. Falei, não, meu Deus, alguma coisa está errada. E está errada comigo, não é com eles, não. Eu tenho que mudar. A metodologia tem que mudar, a forma tem que mudar, eu tenho que entender eles, não é eles que têm que me entender. E eu mudei Você aquela teve essa brincadeira, sensibilidade, né? não é, meu amigo? E eu fiz uma imersão de sensibilidade, entrei naquela viagem com eles da mente, falei, nós vamos andar pela cidade, nós vamos conhecer a cidade onde a gente Ah, mora. E nós massa. começamos a andar, fazer mapas e andar na cidade. E eu entrava com eles toda semana e dava um abraço e apertava a mão. E esse Flávio, menino você... Perdão. foi quebrando, entendeu? Foi quebrando e eles foram juntos e foram juntos e foram juntos e superaram. Chegou no final do ano, eles Júlio, as superaram. pessoas que não Foi lindo, moram, foi lindo. que não moram, as pessoas que não moram nos subúrbios, elas não têm ideia da diferença que faz você trazer essas pessoas para o centro da cidade. Simplesmente Legal. porque quem mora na favela ou nos subúrbios da vida vão para o centro, vão para a Zona Sul exclusivamente para trabalhar. Ela não conhece o Perfeito. museu, ela não sabe da história daquele lugar, ela não sabe das ruas, das pedras portuguesas, ela nunca entrou num centro cultural, sabe? Ela vê a praia, ela vê aquelas coisas bonitas na televisão, na novela. Mas você fazer com que ela entenda que ela é parte dessa cidade, que ela faz Perfeito. parte daquilo, que aquilo é dela, e se aquilo é dela, ela vai cuidar também, é completamente transformador. A primeira vez que eu saí da favela e fui, eu me lembro, né, foi com a escola, eu fui para o Museu do Folclore, ali no Catete. Uhum. Nossa Senhora! Caramba! Quando eu voltei para casa, eu era outro ser humano, sabe? Eu era outro ser humano, eu tinha uns 8, 9 anos, mas eu entendi que aquela cidade que eu via na televisão era minha. Muito bom. Isso é muito transformador. É verdade, verdade. Aproveitando a deixa, meu amigo, você fez essa superação lá nesse curso na França, teve essa oportunidade de perceber que era importante pensar essa nova metodologia, essa perspectiva de como o cérebro pensa, como ele aprende e trabalhando no mundo das emoções. Você retornou, né, ao seu território. A gente sempre tem bacana essa referência de território, de geografia, né, a nossa geografia. E depois você teve a oportunidade novamente de caminhar um pouco
por essa geografia internacional, já com outro olhar, não é isso? Como é que foi esse momento? A gente só se vê quando a gente sai, sem Opa, que dúvida. legal, Sem que dúvida, legal. sem dúvida nenhuma. De, sei lá, de tudo que eu aprendi, talvez essa é a melhor, a maior lição. A gente não consegue se ver quando a gente está aqui dentro. A gente não entende o que é ser brasileiro, o que a gente tem de bom, principalmente, sem sair. Eu fui para Paris nessa primeira vez em 2008. Era crise mundial, né? Era crise nos Estados Unidos, era queda da bolsa, era o caos. E as pessoas me perguntavam assim: você é carioca? E o que você está fazendo aqui? Sabe? Simples assim. Isso foi tão chocante para mim, sabe? Entender que todo mundo que eu conhecia queria estar aqui no Brasil, que só tinha referências boas e maravilhosas do Brasil, enfim, isso é muito transformador. Quando eu fui para Paris, eu fui com um orçamento o equivalente a R$ 30 hoje em dia por dia, para tomar café da manhã, almoçar, jantar, comer, ir ao museu, Uhum. tudo. E como falei para você, eu fui até a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Então eu descobri os museus, que o dia dos museus de graça, os horários dos museus de graça, ia nos museus, eu descobria as festas que tinham na cidade para ir públicas, né? Lançamentos, eventos, para ir fazer, né? Aprender a língua, fazer networking e comer, para não ter que jantar. Comprava as coisas no supermercado, o supermercado em Paris, comparado com a gente, né? O que é bom lá não custa tão caro quanto custa aqui. Então, depois que eu vivi em Paris, com tão pouco orçamento, né? Eu falei, caramba, realmente viajar não é uma questão de dinheiro. É uma questão de inteligência, de coragem, sem dúvida, de planejamento, de busca. E aí eu viajei 20 países. Olha, Dessa forma, num período de 4 anos, eu de 2011 a 2014 percorri além do Brasil, né? Que talvez que eu conheço bastante o Brasil, talvez as viagens de sem dúvida, o melhor lugar do mundo é o Rio de Janeiro. E talvez as viagens mais impressionantes que eu fiz foi a Amazônia, foi no Brasil. uhum. Ah, conheci muito a Europa, quase todos os países, todos os principais países. É fantástico, é incrível. Mas, sem dúvida, das viagens que eu fiz, os lugares que mais me surpreenderam, que eu mais aprendi, que mais me transformou, foi viajar pela América Latina. Sabe, Júlio? Olha, Porque a Europa é magnífico, é civilizado, é completamente diferente. É uma realização, porque a gente, ainda mais a gente que é de artes, né? A gente estuda aquilo nos livros e você vê aquela obra na sua cara. Nossa, quando eu vi a Vênus de Botticelli, eu enlouqueci, eu pirei, eu fiquei 2 dias chorando. Enfim, é uma realização, mas a América Latina, você não estuda a América Latina, sabe? Você não aprende os grandes feitos, as grandes riquezas, a mega inteligência dos latinos nos livros de história da quinta, sexta, sétima, segundo grau. Então, quando eu uhum. cheguei na Colômbia, Colômbia tem o Museu do Ouro, que tudo que foi encontrado dos incas, dos astecas, dos maias, foi desenterrado em ouro, e a gente só sabe a história porque desenterrou em ouro aquela história e foi estudar, né? Tá ali naquele museu. Caramba, Júlio! Nossa Senhora! Então você entender como a gente era evoluído antes dos espanhóis, dos portugueses chegar aqui, o nível de civilização avançadíssima em todas as áreas. Agricultura, ciência, religião, todas as áreas.
o nível de civilização avançadíssimo que a gente tinha antes da destruição, nossa senhora. Loucura, né, Vânia? Nada. Fala. Verdade, meu amigo. O Marcelinho, que é o nosso grande amigo, participa conosco e eu estou lá com ele aos sábados. Ele diz aqui: a América Latina realmente é indescritível e nós somos a América Latina, né? E a Renata Vitor pergunta: a Amazônia, o que mais te marcou na Amazônia? Nossa senhora. Caramba. Primeiro, preciso falar da frustração de chegar na Amazônia e entender que 85% do turismo na Amazônia é de estrangeiros. Uhum. Ponto. Né? E isso vale não só para o turismo, mas para todo tipo de exploração também. Né? Então eu tive a experiência de pegar um barco, pegar um navio, um barco bem grande, e entrar no e conhecer a Amazônia pelo rio Amazonas, e ficar alguns dias conhecendo os interiores da Amazônia dentro de um barco grande, confortável, onde a gente saía em vários horários de dia e de noite, de madrugada, em barquinhos pequenos, para explorar a Amazônia. Nossa, Júlio, posso contar histórias assim incríveis, a experiência com os índios, a experiência na floresta, mas algo que eu nunca imaginei encontrar foi uma experiência noturna. A gente saiu do barco grande por volta de meia-noite, 1h da manhã, e nos barquinhos bem pequenos, e foi lá para dentro dos rios. E é incrível, porque a Amazônia floresce à noite. Né? Os bichos saem à noite, aquele barulho incrível. E aí, em determinado momento, o guia desligou os motores do barco e desligou as luzes. A gente estava no Rio Negro. Então o céu era a Via Láctea, você podia realmente ver ali a Via Láctea. E isso espelhava no rio. Só que não só o Rio Negro tem um espelho incrível, mas o rio, que é um mar, né? Parecia um mar, que tem essa ideia de rio, quando a gente olha, ele estava lotado de vagalumes aquáticos. Lotado de vagalumes aquáticos. Então, literalmente, a água brilhava. Literalmente, tinha estrelas naquela água e o balanço. Nossa! E isso é Brasil, né, Wanderson? Exato. Isso é Brasil. Exato. Que lindo. Exato. E isso... Sabe Avatar? Totalmente Avatar. Que lindo, que bacana. Eu tive a oportunidade de ir a Presidente Figueiredo, que é uma cidade que fica um pouco mais à frente de Manaus, onde tem muitas cachoeiras, né? E eu fui com um mototáxi, saltei na rodoviária de Presidente Figueiredo, peguei um mototáxi até a entrada das cachoeiras, né? Depois você vai caminhando. E naquele momento eu estava sozinho. E eu descobri que eu estava sozinho no meio da Amazônia. Que loucura, né? Não, é... Muito lindo isso, né? Inacreditável. Fora de série. Wanderson, a Amazônia. Aí depois a gente tem, próximo ali a região norte, descendo um pouquinho, Pantanal. Você já esteve por lá, né? Não. Essa ainda era não? A viagem programada para esse ano. Poxa. Que aconteceu o que aconteceu. Que pena. Eu quero muito ir ao Pantanal. Eu quero demais ir ao Vale do Jequitinhonha, fazer aquele roteiro das artes do Vale do Jequitinhonha, com os trabalhos feitos em cerâmica. Perfeito. Nossa, é um roteiro inacreditável. É para onde eu estava pensando em ir esse ano. Bacana, bacana. Teremos oportunidade. Legal, lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta que a Glória passou aqui pra gente. Como levar os jovens a ampliar sua visão de mundo? Glória faz essa pergunta aqui. Uau! Olha aí. Estudando. E aí, eu tinha muito essa questão
desde sempre, desde toda a idade, desde a maré, desde os 5, 10, 11 anos, eu ouço a falar, você tem que estudar para ser uma pessoa melhor, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E eu fui para grandes universidades. Quando eu estudei na FGV, também foi uma enorme frustração, sabe? Porque os professores que estavam lá eram professores muito famosos do mercado, mas que não tinham didática, que não sabiam passar nada. A gente saía da aula com muito mais dúvida do que tinha entrado. Então, a educação que eu acho que transforma é a educação social. É Uhum. sociologia, é antropologia, é entender, é aquilo que Boal fala, é aquilo que eu falei lá, que eu aprendi de uma outra forma com a pedagogia do oprimido do Boal, é entender que papel social sou eu, como é, que, de que é formado o meu bairro, a minha sociedade, o meu país, né? Quando a gente começa a olhar ao nosso redor, a gente se entende. E para o jovem que está buscando referências, né, para todo lado, ele não consegue se ver ainda. O jovem ele não tem idade, maturidade para se ver. Então ele busca se formar através do outro. A gente só consegue entender o outro estudando, né? Vendo o que aconteceu no passado para entender o que está acontecendo agora. E essas são as ciências sociais. Essa é a Julieta, que quiser aparecer um pouquinho. Opa, bacana. O Wanderson, Olivia Moretti está conosco, Marcelo Marcelino e Bustamante Luiza também está conosco aqui. Isa, Apareceu aqui nos maravilhosa. comentários. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Tá? Deixa eu aproveitar mais uma pergunta bacana aqui. Atualmente, Wanderson, depois assim, né, desse looping, essas trajetórias de superação e de encontro, e de troca, e de compartilhamento, o que que você tem como foco atualmente, assim, no teu posicionamento como empreendedor criativo? O que que você tem empreendido nesses tempos agora? Eu continuo com a educação, eu acho que eu me encontrei na educação, essa é a minha Uhum. vocação, essa que eu quero, que eu gosto. Eu acho que a educação é o meu palco. É, eu- a- o- Quando eu quero emocionar as pessoas que estão interessadas. Então eu continuo com minha metodologia Emotion, metodologia de aprendizagem de línguas. Trabalho em projetos de metodologias inovadoras, chamadas as metodologias ativas hoje em dia. Sim, sim. Ano passado eu fiz um projeto sensacional onde eu fui onde fomos em todas as escolas públicas, eu fiquei com 40 do município do Rio de Janeiro para ensinar matemática para os professores, capacitar professores a ensinar matemática para os seus alunos através de jogos eletrônicos. Olha aí. Então eu continuo fazendo projetos de educação e desde 2018 eu dei voz a uma outra parte de mim que eu já exercito há mais de 20 anos, desde os 16 anos, que é a área de quirólogo. Eu Sim, sou terapeuta holístico. Essa busca pelo autoconhecimento foi uma busca também por entender essa minha sensibilidade, né? Isso me levou a conhecer várias religiões. Não tenho nenhuma, hoje eu sou universalista, eu acredito na interseção entre todas as religiões. Nada faz me entender mais do que a terapia. Mas, há 2 anos eu me profissionalizei e criei um ritual de proteção onde eu atendo pessoas, onde eu leio a tendência, um mapa da vida dela através das mãos. sim. Por isso o canal Alma Curiosa Demais é um canal para falar um pouco sobre isso. Adoraria convidar você e quem tiver interessado. Sábado agora, dia 12 de setembro, 8 da noite, vai ter a primeira live do canal.
onde eu vou convidar um grande amigo, uma pessoa sensacional, um tarólogo. Eu nunca tinha ido a um tarólogo, embora eu confiasse demais. O meu primeiro foi ele, para você ver o nível de confiança. Uhum. Marcelo Bueno, para a gente conversar como isso é possível. Como é possível entender sobre você mesmo, entender sobre o seu presente, passado ou futuro, através da mão, através do tarô, ou através de alguma outra forma sensível. Eu costumo, Júlio, comparar a quiromancia com a astrologia, a astronomia e com a acupuntura, né? A astrologia, você vê, dependendo da posição, de como o planeta está no todo, quais as tendências para você, para sua região, durante aquele período de tempo, né? E hoje a gente entende que isso é físico, isso é científico, porque a forma como o planeta está influencia na maré, na água, na menstruação, nos líquidos do corpo, nos hormônios, né? Por que não Verdade. nas atitudes que você vai tomar? E a mão é a mesma coisa. As linhas da mão, as linhas da mão, o formato da mão, ela grava muito 50% do DNA, mas ao longo da vida ela grava aquilo que nos emocionou, aquilo que ficou muito marcado no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa mente, que a gente nem se dá conta, mas que influenciam até hoje a nossa vida e influenciará no futuro, né? É Sim, como a acupuntura, que ela bota uma agulha no seu pé, na sua perna, para tratar do seu coração, né? sim. Porque tudo está comandado pelo cérebro. Tudo é uma energia que flui. O nosso corpo é resultado também das experiências que a gente viveu com o cérebro. Perfeito. Meu amigo, o nosso papo foi maravilhoso. Só que a gente tem o tempo, né, que fica o tempo do relógio tecnológico, né, e do aplicativo, vamos dizer assim, né? Olha, fiquei muito feliz em você estar aqui, a gente ter esse papo fora de série. Quando as coisas se estabilizarem, né, tudo caminha bem para a gente conseguir essa vacina em breve, a gente poder se encontrar, né, e poder bater um bom papo e pensar coisas à frente. Com certeza, em breve, a gente vai se encontrar, esse grupo lindo que eu tive a oportunidade de conhecer junto contigo, tá bom? Amém. Amém. Tamo junto, Júlio. Obrigado. E Obrigado. eu que Obrigado para todo mundo, o carinho do Marcelo, de todo mundo. Valeu, tamo junto. tá bom, meu amigo, tá? Fique bem, mande um abraço a todos, uma saudação a todos os amigos Pode e deixar. vamos estar acompanhando e depois eu faço contato com você que nós temos aí coisas legais também para acontecer e eu quero ver se você vem com a gente, tá bom? Tamo junto. Tá Espero bom, vocês querido. aqui. Alma curiosa demais. Tá bom, tá certo. Tá? Um abraço Até grande, logo. Obrigado. tá? Muito bom.